O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos quando o jovem Mike M, de 17 anos, cometeu suicídio em 1994. A cor da campanha foi adotada por causa dessa história de 1994, quando M tirou a própria vida em um Mustang 1968 amarelo, o carro que foi restaurado por ele, pintado de amarelo. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, divulgado em julho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam que o número de suicídios no Brasil em 2020 foi de 12.895, com uma variação de 0,4% em relação a 2019, quando foram registrados 12.745 casos. Os estados que apresentaram maior número, repetindo o ano anterior, foram São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nessa ordem, a tendência no país é de alta. Em 2012, foram 6.905 casos. No mundo, são entre 700 a 800 mil suicídios por ano. Para falar um pouco do Setembro Amarelo e das causas do suicídio, vamos conversar com o médico psiquiatra, Dr. Roger Negrete. Dr. Roger, eu quero agradecer sua presença aqui no Jornal 101, obrigado. E quero que você explique primeiro esses números de 2020 e de 2019. Esperava-se uma quantidade de suicídios maior no país, mas aconteceu que ficou em 0,4%, um pouco mais alto em relação a 2019. Olá, amigos da 101. Pois é, a gente esperava que esse período de confinamento, esse período de pandemia, fosse elevar os casos do suicídio. Porém, apesar de elevar bastante o número de depressão, né, historicamente, a gente vem observando, além disso, não houve um aumento do suicídio. Acima de tudo, eu acredito porque as pessoas, mesmo em confinamento, de uma certa forma, estão mais assistidas do que antes. Estão próximos de seus familiares. Então, isso provavelmente ajudou a evitar que isso acontecesse. Doutor, em relação a 2012, o número de 2012, segundo os dados até da Secretaria de Segurança Pública, eram de 6.905 casos. Comparando com 2019 e 2020, houve um salto pela metade. Tem alguma explicação para isso? Atualmente, a gente vai vendo ano após ano, acima de tudo, os dados sobre depressão. A depressão vem aumentando cada vez mais a nossa população, acreditando-se, por dados da própria OMS, que até 2025, pelo menos um quarto da população mundial, em algum momento, terá algum problema com depressão. Então, a depressão é a principal causa desse salto. Você falou da depressão, existe uma lista aqui com 6 que a pessoa pode cometer o suicídio. Primeiro, a depressão, que você já disse, problemas amorosos ou familiares, o uso de drogas ou álcool, bullying, traumas emocionais e diagnóstico de doenças. Tem como separar o que é depressão, o que é problema amoroso ou familiar, bullying, uso de drogas, ou está tudo inserido no mesmo quadrante? Tudo vai estar muito próximo, tá? Mesmo esses outros dados, não dá como para descartar que essas pessoas não estivessem com o humor deprimido diante da situação que elas passaram. A causa principal do suicídio envolve a mente acreditar que não existe mais saída para aquela situação. Essas situações que você listou, todas as situações que a gente muitas vezes se vê sem saída, sem solução. Quando não há solução, às vezes a mente pensa que a morte é a solução. Outro número que mostra muito é a faixa etária, de 15 até 29 anos, é onde tem mais mortes. Mas também existem estudos que dizem que idosos também aumentou muito o número de suicídios. Eu queria que você falasse, explicasse um pouco, por que essa faixa etária de 15 até 29 anos tem um número maior de mortes e por que aumentou também o suicídio de idosos nos últimos anos. Na primeira faixa etária, que é dos 15 aos 29 anos, é onde a gente encontra a nossa maior impulsividade. Quanto mais jovens, mais impulsivos, o que justificaria o aumento nessa faixa etária. Agora, com relação aos mais velhos, o que acontece daí é que
conforme nossa longevidade vai aumentando, também vai aumentando nossos problemas de saúde, como problemas graves e incuráveis, que daí estimula a pessoa ao suicídio, muitas vezes por casos de câncer ou outras doenças da nossa vida senil. Então, por isso, o aumento nessas duas faixas etárias. Roger, outro número nas pesquisas que a gente fez, que o homem tem mais a tendência ao suicídio do que as mulheres. Existe uma explicação sobre isso? Na verdade, ambos os sexos têm a mesma tendência ao suicídio. Na verdade, as mulheres até tentam 4 vezes mais o suicídio que os homens. Porém, os homens são mais efetivos no suicídio, principalmente pela forma com que eles tentam o suicídio. O homem tenta muito mais com arma de fogo, acidente de trânsito e enforcamento, enquanto as mulheres geralmente tentam o suicídio através da intoxicação por medicações, que aí muitas vezes dá tempo de a gente resgatar, fazer lavagem, salvar essa pessoa. Já no caso dos homens, as tentativas são muito mais eficientes e geralmente não permite o salvamento. Nos países de baixa e média renda, segundo dados de uma pesquisa, são 79% da quantidade de suicídios no mundo. Existe alguma explicação sobre isso? Acima de tudo, é a baixa qualidade de vida e as pessoas do mundo subdesenvolvido têm mais situações onde elas encontram-se sem saídas, além da assistência médica e assistência disponível não ser tão eficiente quanto nos países ricos, uma vez que, tendo à disposição dessas pessoas um bom tratamento de saúde mental, a gente conseguiria reverter a situação. Familiares, o que fazer quando descobrir que uma pessoa da família tentou o suicídio? Como ela tem que se portar? Que esse é o principal agravante, né? Porque muitas das vezes a família não acaba aceitando isso, acaba até achando uma frescura da pessoa. O que a família tem que fazer? Excelente. A gente tem que acabar um pouco com essa questão da mitologia sobre a saúde mental, onde a saúde mental é frescura, que a saúde ou a pessoa está fazendo aquilo para chamar a atenção, e não tem nada a ver. Realmente é coisa séria, saúde mental é coisa muito séria, e o que os familiares podem fazer, acima de tudo, é dar o apoio. Não ficar com brincadeiras, levar a situação bastante a sério, apoiar acima de tudo e conduzir a um tratamento especializado. Estimular que o paciente que está pensando no suicídio, que o seu familiar que está pensando no suicídio, procure a ajuda especializada o quanto antes. Conversamos com o psiquiatra Roger Negrete aqui no Jornal 101, ele que falou sobre o Setembro Amarelo, explicou dados no Brasil e também no mundo e tirou as dúvidas sobre o que a família deve fazer quando tem algum familiar que tentou o suicídio. Essa entrevista e outras você confere em nosso site 101fm.com.br e também em nossas redes sociais. 101FM Jaboticabal no Facebook e no YouTube. Diego Quintano para o Jornal 101.